Vidutropia! Animação que a Disney escondeu de você. Escondeu, deu! O filme do Chicken Little é uma merda. Aí eu não... Ixi, já? Pra começar assim, já? A primeira frase? Eu acho que eu nunca comecei um vídeo tão na lata assim, Ah. mas é a verdade. O filme do Chicken Little Boy, não gosto não desse filme aí, não. falha em tudo que se propõe a fazer. Ah, Falha em Maria. ser um drama familiar, já que tudo acontece de forma tão rápida e jogada Eu que nem você lembro. realmente não consegue criar Eu não nenhum lembro vínculo nem com o esse que cara. é. E muito menos com a falecida esposa dele, já que ele só cita ela por, sei lá, 5 segundos. Falha em ser um filme de comédia, já que as partes mais engraçadas, entre aspas, são só tosquices como essa. I'll survive! I will survive! Hey! Ha! Meu Deus. E falha em ser uma adaptação. Adaptação? Porque, pra quem não sabe, Chicken Little é uma adaptação de uma história britânica muito antiga. Eu sabia, tentei não. pesquisar o certo o ano e a pessoa que escreveu essa história, mas pelo que parece, ela é um conto folclórico tão Vivian famoso Fred. que não tem bem uma data ou um escritor atribuído. É tipo um saci ou uma Ah, cuca, sabe? É uma muito lenda. velho e faz parte meio que da Ah, mas o Saci e a Cuca não é do Monteiro Lobato? cultura. Não é não? Não é não? Ou não? Pode ser um mito já que existia e ele só implementou no sítio Pica-Pau Amarelo. Do país. Tanto que a versão mais antiga que eu achei data de 1820, Quando eu nasci, eu. ou seja, mais de 2 séculos atrás. Enfim, a história original não se chama Chicken Little e sim Henny Penny. Aqui nessa fábula, o Henny Penny, a galinha no caso, vai andando pelo seu mundo avisando as pessoas que precisa contar que o céu tá caindo ao rei. Então todos vão se juntando ao Henny Penny nessa missão de contar ao rei a notícia. Só que quando a raposa percebe isso, ela vê uma oportunidade de comer todo mundo. Então ela finge estar preocupada com a Maria. causa e avisa A todos que Maria. existe um atalho para o rei entrando dentro de uma toca. O que ninguém sabia É a é que boca essa dela, toca né? era a própria casa da raposa. Aí Ah, meio que tá. todo mundo entra, ela mata todo mundo, mas o Henny Penny consegue fugir. E fim da história. Moral, Oxi! não confie em estranhos e não faça histerias coletivas por coisas bestas. Era porque isso? Elas podem se tornar mais sérias. Ou seja, a raposa comendo todo mundo. Já no filme de 2005, essa moral é completamente jogada no lixo. Afinal, o galinho, ele incita o pânico? Incita, mas por algo que realmente existe, Excita. sabe? Realmente existiam alienígenas, realmente o céu tava, em teoria, caindo. E acima de tudo, ninguém, nem mesmo o galinho Chicken Little, faz nada no filme. Literalmente, a maior causa da raiva dos alienígenas é porque eles esqueceram o filho na Terra e ficaram Oxi. irritados. Então não tem nem vilão, Oxi. não tem nada. A trama é tão boba e jogada de qualquer jeito que você não entende o que ela quer dizer, ué. E pode parecer que eu tô implicando por besteira, realmente pode, mas é só a gente pensar em outro conto clássico que fica muito fácil de Uau. entender o meu ponto. O Pinóquio original, aquele escrito bem antigamente por Carlo Collodi, foi bem suavizado pela Disney na sua animação. Porém, a animação manteve a moral da história. Manteve as lições sobre nunca mentir, sobre relação familiar e isso não é sobre bom. não confiar em estranhos. O que a Disney fez aqui com Chicken Little seria tipo pegar o Pinóquio e não fazer o nariz dele crescer. Não, ou Delimitei. melhor, pegar o Pinóquio e sequer fazer ele um menino de madeira. madeira. Sacou? Não é sobre reinventar um clássico, é sobre manter a moral Eu tenho que ver esse filme aqui. Eu tenho que ver esse filme aqui ainda. É o último que saiu, né, do Pinóquio? de uma história. Ela, querendo ou não, é bem importante. E assim, é bacana que do nada o pai teve um choque de realidade e percebe que tava sendo um escroto com o filho. Mas demorou muito. E quando aconteceu, não teve peso nenhum. Não tem Eu acho emoção, que esse né? É o problema Não de tem Chicken emoção Little. nenhum. Nada tem peso. E pra época, isso era muito esquisito pra Disney. A própria Disney, que lidou muito bem com temas como abandono em Toy Story, autoconhecimento em Pequena Sereia e justamente relação pai-filho em Procurando Nemo. Filme esse que saiu 2 anos antes e fez tudo. Repito, tudo melhor Meu que Chicken Deus, Little. 36. Então, falando dessa forma, parece que não tinha um motivo meio Igual que é ruim, hein? certo pra Disney querer fazer esse É filme. ruim, hein? Ou melhor, um motivo certo pra querer fazer esse filme dessa forma tão porca. A não ser um motivo tão específico e obscuro que a maioria não vai fazer ideia. E o nome desse motivo é Chicken Little, Little de de 1943. 1943. Ah! Enfim, sabe o filme de 2005? Então, reboot. vamos jogar ele no lixo. É um reboot. Ele definitivamente não vai servir pra mais nada aqui. No máximo, pra gente tirar ele do lixo E jogar de novo. novo. Porque não tem como, esse filme é muito ruim. A base desse curta de 1943, feito pela Disney, é inteiramente a história folclórica original que eu citei mais cedo. Aquela ideia da histeria coletiva, de uma raposa que come todo mundo no final. A diferença é que esse curta não foi feito em 1820 como aquele conto. Foi feito em 43. E você não precisa ser o maior estudioso das aulas de história pra entender exatamente o que tava rolando nessa época. Guerras e guerras.
Em 1943, a Segunda Guerra Mundial estava no seu ápice. Os norte-americanos, junto dos australianos, estavam retomando algumas áreas da Oceania. A batalha russo-alemã no território de Stalingrado estava chegando ao final com a rendição dos alemães, e pouco a pouco toda a força dos países do eixo ia lentamente sumindo. O Japão já não conseguia conquistar áreas, a Itália, como sempre, mais confusa que segue em tiroteio, e a Alemanha estava sendo espremida por todos os lados. Como a guerra mais influente do mundo até então, era esperado que ela afetasse todas as áreas da mídia, seja notícias, filmes e, óbvio, animações. Isso durante a Guerra Fria. Os Estados Unidos não perdiam uma oportunidade sequer de criticar os soviéticos. A mesma coisa aconteceu aqui na Segunda Guerra. Só que em vez dos soviéticos eram os nazistas. Isso fez Chicken Fucking Little se tornar uma das maiores propagandas anti-nazi daquele ano. É sério. A história ela é bem curtinha. Ela se passa nesse terreiro de uma fazenda, em que todo mundo vive o que parece um tipo de democracia presidencialista, onde o galo, ele é o líder e cuida de todo mundo. E existem vários subnúcleos com vários animais diferentes, como as galinhas fofoqueiras, os perus burgueses e os patos alcoólatras. No meio desses núcleos temos o bobão protagonista da história. O Chicken Little. O Chicken Little. O Chicken Little, ele não tem nada Eu tenho a impressão que eu já vi esse desenho. especial, tirando ser bem lerdinho. Mas é só isso. Aí chega a raposa toda cheia de fome e pensa em uma maneira de comer todo mundo ali. Só que se ela entrasse no terreno de qualquer forma, provavelmente ia tomar uma chuva de bala. Então ela precisa achar alguma outra maneira. Aqui nessa história, diferente do conto original, ela meio que puxa um fodendo livro de psicologia e começa a tentar achar uma forma de manipular todo mundo ali a sair do terreno. Então a raposa começa a ler os princípios. O primeiro princípio diz: para influenciar as massas, dirija-se primeiro ao menos inteligente. Ponto. Vamos ver. Quem é que tem cara de otário? Aí ele escolhe, obviamente, o Chicken Little e forja essa fake news que o céu tá caindo usando um pedaço de madeira pintado. O pessoal até compra essa ideia do Chickens, mas o galo-chefe do lugar logo para com a brincadeira e diz que não passava de um pedaço de madeira. Todo mundo se acalma e a raposa não consegue o que queria. O segundo princípio diz: mas no final eu consegui, né? A confiança do povo nos seus chefes. Confere. Aí a raposa começa a espalhar uma porrada de mentira pra população, dizendo que o chefe deles era horrível e que o galo não tinha capacidade alguma de governar aquela região. Aí as fake news vão virando fofoca em todos os lugares e as pessoas começam a suspeitar que realmente o galo não era a pessoa mais indicada pra cuidar dos animais daquela vila. Realmente acreditando na fake news. Do nada? E aí no final, ele lê o último princípio. Leiamos. Pelo uso da bajulação, uma pessoa insignificante acaba convencendo-se de suas qualidades de chefe. Ponto. Aí ele faz com que o Chicken Little acredite que ele é a pessoa certa pra guiar o povo. E como o galo já tava completamente descredibilizado na vila, todo mundo só acreditou nele. Aí ele guia essa galera pra Toca da Raposa e o final você já sabe. Como é? Está errado. No livro de histórias não acaba assim. Ah, é? Mas quem acredita em boatos acaba assim. Com uma moral bem clara da história original, quando a própria raposa diz: mas quem acredita em boatos, acaba assim. Criticando essa ideia de histeria pública e principalmente a facilidade de se espalhar uma mentira. E se isso parece familiar nos dias atuais, relaxa. Não é coincidência. Imagem de explosão perto do Pentágono nos Estados Unidos, que Barroso defende confisco de investimento, UTIs infantis em Pernambuco estejam lotados por conta da vacina. Mas enfim, o que raios isso tem a ver com a Segunda Guerra Mundial? Então, sabe o livro de psicologia que a raposa usa pra manipular todo mundo? Esse livro é completamente inspirado no Mein Kampf, um livro escrito por Hitler enquanto ele ainda estava preso uma época após a Primeira Guerra Mundial. Esse livro, como vocês podem imaginar, é o puro suco fascista que continha todos os principais componentes do nazismo: antissemitismo, políticas externas de dominação e muita manipulação das massas. Todos os princípios que a raposa usou pra comer os animais foram princípios que o próprio Hitler usou para ascender ao poder. Para influenciar as massas, dirija-se aos menos inteligentes. Hitler tinha conquistado uma força muito forte, principalmente nos adolescentes, jovens adultos e trabalhadores da época, que haviam se revoltado com a situação que a Alemanha havia ficado após a Primeira Guerra Mundial e que fariam de tudo para mudar isso. Destrua a confiança do povo em seus chefes. Hitler tentou várias vezes dar golpes de Estado com a aliança do seu partido nazista, e ele foi preso em alguma delas. E durante uma dessas prisões, ele escreveu Mein Kampf, que em sua maioria usava do racismo e do antissemitismo para descredibilizar os líderes alemães da época, dizendo que boa parte da culpa da derrota da Alemanha ou foi por fraqueza e covardia desses líderes, ou até mesmo os banqueiros que não tinham dinheiro suficiente para poder custear tudo isso. Banqueiros esses que eram judeus. Pelo uso da bajulação, uma pessoa insignificante pode se convencer de que tem qualidades de chefe.
Aqui é só a gente ver as pessoas que o próprio Hitler nomeava para cargo de poder, não exclusivamente pelos seus méritos e qualidades, e sim para servirem de marionetes, qual ele pudesse facilmente controlar de longe e ter certeza que as coisas fossem sair da exata forma que ele planejou. Eu não preciso nem dizer que os animais representavam todos os alvos dessa Alemanha nazista, desde os próprios alemães da oposição até mesmo outros povos que eram completamente odiados e perseguidos, como judeus, ciganos, homossexuais, que facilmente poderiam ter sido representados por cada um daqueles animais. E por mais que esse curta tenha saído há exatos 80 anos, a mensagem, vocês têm que admitir, sabe, é extremamente atual. Até porque manipulação e fake news são termos que a gente escuta o tempo todo, porque são coisas que infelizmente acontecem o tempo todo. O projeto de lei das fake news, que entre outras coisas quer implementar regras e cobranças Pior que hoje em dia é só fake news, viu, filha? Busca, tem causado polêmica. Fake news faz parte da nossa vida. Quem nunca contou uma mentirinha pra namorar? Se não contasse, a noite não ia acabar bem. É engraçado que depois de todo esse contexto, o filme de 2005 parece ainda mais bobo do que ele sozinho já era. Mas eu acho que foi por isso que a Disney quis mudar as coisas. Que vídeo bom, não mano. necessariamente porque a primeira animação Que vídeo tinha alguma bom, coisa bicho. errada. Tu é Ela doido? era uma propaganda válida contra o fascismo alemão. O problema é que a Disney popularizou demais o conto original do Henny Penny por causa dessa animação. E durante muitos anos as pessoas só associavam a ideia de Chicken Little a uma crítica durante a Segunda Guerra Mundial, quando na verdade sempre foi uma história completamente à parte disso. Então ver a Disney cagando completamente pra moral da história e tentando fazer algo ultra bobo e descompromissado diz muito sobre o que eles queriam com a obra, que não era fazer um remake apenas visual, e sim da história toda, que por mais que se mantenha extremamente atual, não conversava muito com o que a Disney era em 2005. Na real, não conversava muito com o que a Disney era já fazia uns bons 20 anos. Uma empresa mais focada no público infanto-juvenil e completamente à parte de qualquer coisa só política, pra render um qualquer coisa que dinheirinho, pudesse só pra render um afastar dinheirinho. público, principalmente pais. O problema é que eu acho que esqueceram de contratar um roteirista decente que pudesse fazer algo do zero e que ainda fosse bacana. Eu acho que eles queriam... Ok, não precisa ser igual realmente o Henny Penny clássico de 820, mas dá pra ser bom ainda assim. Enfim, então eu acho que eu termino esse vídeo da mesma forma que eu comecei, porque sejamos sinceros, Chicken Little é uma não importa merda. o quão bobo e descompromissada essa animação seja, Chicken Little é uma o merda. filme de Chicken Little é uma merda. Caralho, que vídeo bom, mano. Que vídeo bom, tropinha, na moral. Deixa o like, né? Deixa o like, pelo amor de Deus. Esse foi bom, mano. Puta que pariu. Mas o vídeo tropinha é tudo bom. Mas esse aqui foi bom, bicho. Tu é doido?